Salve, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Natan do Central do Natan. Galera, se você chegar aqui de paraquedas nesse canal, vocês devem se perguntar: quem é esse cara, meu? Mano, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Tentar trazer vídeos mais frequentes. Tanto de futebol, notícias de futebol, casos criminais, que eu posto bastante shorts, entendeu? Galera, na descrição do meu canal tem o meu Live Pix. Quem quiser fortalecer com o meu trabalho, quiser me ajudar, toda ajuda é muito bem-vinda, de verdade. Como eu ainda não sou monetizado, tô longe de ser monetizado ainda, tô rumo aos 300 inscritos, toda ajuda vai ser muito bem-vinda para eu poder ajudar também a minha mãe nas coisas, enfim. Que eu fico no YouTube para sobreviver, basicamente. Eu foco totalmente no YouTube, nos vídeos, nos shorts, então quem puder fortalecer de verdade, uma ajuda muito bem-vinda. Então, gente, como vocês sabem, a Copa do Brasil, né, acabou às 16 avos de final. Todos os times já foram classificados, os 16, e vamos para as oitavas agora. Então vou simar o sorteio das oitavas. Tem todos os times, os 16 classificados aqui. Então, pode ser qualquer time se enfrentando, pode ser um clássico, qualquer coisa, entendeu? Pode ser um confronto bem pegado, porque não tem pote A, não tem pote B, não tem nada mais. Agora é cada um por si. Agora sorteou, foi. Aí eu vou fazer assim, de um lado vai ficar o time da esquerda, que vai decidir os jogos tudo fora de casa. Que vai ser sorteado primeiro, vai decidir fora de casa. E vai ficar na direita o time sorteado em segundo lugar. Vai enfrentar esse time da esquerda, o time da direita vai decidir em casa os jogos, entendeu? E a forma dos resultados que os times vão passar, vai ser uma forma totalmente diferente, mas eu não vou falar nesse vídeo, vai ser num outro vídeo. Que eu vou simular os jogos, o placar dos jogos, tudo. Vai ser de uma outra forma, totalmente diferente. Entendeu? Bora começar o sorteio? Ó, os times estão aqui dentro desses papeizinhos, ó. Tem todos os times que se classificaram, todos. Inclusive a Chapecoense. Pra quem não sabe, eu sou botafoguense. Eu amo a Chapecoense. Depois de tudo que aconteceu com eles lá em 2016, com o acidente, foi algo que marcou bastante o time. E todo mundo, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Chapecoense, mas eu fiquei muito irritado pela eliminação ontem do Botafogo. Nossa, de verdade. Não gostei nem um pouco disso. O Botafogo mereceu ser eliminado, não jogou nada. Tan, 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 tan. Vamos começar. Sorteio. Primeiro time. Opa, tô fazendo errado. Não, tô fazendo certo, na verdade. Calma aí. Ó, vocês conseguem ver? É o Mirassol, primeiro time. Mirassol. É que a luz tá incomodando um pouco, mas é o Mirassol. Mirassol, líder do seu grupo da Libertadores. Contra o poderoso, o inigualável, o maravilhoso Fortaleza. Confronto puta de equilibrado. Meu Deus do céu. Olha, o Fortaleza tá na Série B, mas tá nas cabeças de chave, lá tá entre os líderes. E o Mirassol tá, como eu falei, muito bem na Libertadores. O Brasileirão tá mal pra caramba. Tá na zona. Não sei o que acontece com esse time que joga bem na Libertadores, mas no Brasileirão perde ponto pra time mais fraco. Eu não sei dizer, entendeu? Mas é o seguinte, o confronto é bem equilibrado. Os times são bem parecidos, mas o Mirassol tá na Série A, tá jogando a Libertadores também na Liberta. Eu coloco um favoritismo pro Mirassol. Apesar de ser um confronto bem assim, bem páreo, para páreo, entendeu? Vamos pro próximo. Galera, deixa nos comentários que time que vocês torcem. Quero saber, eu gostaria de saber muito. O próximo é o... Ó, quem é o próximo? É o Juventude. Tá meio ruim de ver, gente, mas é o Juventude aqui, ó. Dá pra ver ali no final. O Juventude. Juventude. A gente sabe que o Juventude no Alfredo Jaconi é um time chato de se enfrentar. Nossa senhora. Que time chato. Botafogo foi lá, tomou de 3-2. Tava tomando 3-0 no jogo lá. Meu Deus. Juventude vai pegar o poderoso. Oh, um confronto gaúcho, gente, ó. Juventude e Grêmio. Jogão. Gente, aquele negócio. O Juventude tá na Série B, o Grêmio tá na Série A. O time do Grêmio é, olhando no papel, é melhor que o do Juventude, mas não podemos subestimar o Juventude, porque ele eliminou o São Paulo, né? Por 3-1 no Alfredo Jaconi. Então, o Grêmio é favorito, na minha opinião. Porém, o Juventude pode surpreender o Grêmio.
de qualquer forma. E é isso. Vamos para o próximo. Tã, 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 tã. Calma. Ó, é o Remo. Remo. Remo que eliminou o Bahia. Remo é oficialmente pai do Bahia, não precisa nem de DNA mais. A gente sabe que o Remo é o pai do Bahia. Não tem o que fazer. É taca do Brasileirão, taca na Copa do Brasil. Todo lugar. O Remo pode perder 1.000 jogos. Quando enfrentar a Bahia, ganha. Remo contra os guri do Inter, tchê. Ó, Internacional, Internacional. Cara, o que falar deste confronto? O Remo passou pelo Bahia, o Inter eliminou o Atlético. Foi difícil, foi complicado, mas eliminou. E o Remo passou pelo Bahia. Cara, questão de elenco, o elenco do Inter, eu acho um pouco melhor que o do Remo. Mas é um confronto meio equilibrado, sabe? Mas eu vou dar um leve favoritismo, leve, pro Internacional. Não é aquele favoritismo, nossa, gigantesco, mas é um leve favoritismo pro Inter. Porém, o Remo mostrou que tem força. O Remo pode surpreender, pode ganhar do Inter, mas eu, se fosse pra dar um favorito, ia ser pro Inter. Leve, mas um favoritismo pro Internacional. Próximo sorteio. Ó, vocês podem ver que eu tô mexendo. A gente fala, ih, tá roubando. Comprado isso. Então, eu coloco até o potinho ali pra não ver. Ó quem veio, ó quem veio, ó quem veio. O Vasco do Renato Portaluppi. Esse time tá jogando uma bola. Tô jogando bem, de verdade. O Vasco melhorou com o Renato Gaúcho. Porque antes com o Diniz, meu Deus, não engrenava nem a pau, nem faz a braba. O Vasco irá enfrentar. Ó, o Atlético Mineiro. Meu, mas essa qualidade dessa imagem tá uma porcaria. Meu Deus do céu, não dá pra enxergar nada. Nossa senhora. Vai pegar o Galo, o Vasco. É, gente, é aquela história. Mais um confronto equilibrado. O time do Vasco não é ruim e do Atlético também não. No papel, o elenco do Atlético é um pouco melhor que o do Vasco. Pelas peças, pelos jogadores de nome. Mas como o futebol não é só de nome, entendeu? Confronto equilibrado. Mas, por todos os momentos que o Atlético tá vivendo, um momento ruim, sabe? Ok, passou na Copa do Brasil pelo Ceará, mas não fez uma boa partida, vamos ser sinceros. Teve jogador, um negócio de jogador a menos, no começo teve, mas tem um elenco melhor que o do Ceará. Então, meio que é obrigação do Atlético vencer, passar. Mas não dessa forma que passou, entendeu? Por conta de tudo isso, o Atlético tá mal na Sula, não tá muito bem na Sula, o Vasco tá melhor. O Vasco acho que tá melhor também do Brasileirão, entendeu? Então, vou dar o favoritismo pro Vasco. Apesar do elenco do Atlético ser um pouco superior ao do Vasco, mas eu vou dar o favoritismo pro próprio Vasco, né? Vou dar melhor. Bora. Quem é o próximo? Ó, quem veio? Sport Clube do Corinthians. Do Corinthians. O Corinthians foi sorteado. O Corinthians do Yuri Alberto. Do Memphis Depão. Beleza. Corinthians que passou pelo Barra. 2 jogos complicados aí pro Corinthians. O Barra não é um time bobo não, mas o Corinthians passou. E o Corinthians irá enfrentar, ó, a Chapecoense. Olha, aqui não precisa nem falar, o Corinthians é inteiramente muito favorito para esse confronto, mas você viu o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo ganhou o primeiro jogo de 1-0, fez o gol nos acréscimos, mateou o jogo inteiro, fez o gol no finalzinho, aí entrou no segundo jogo e pensou, vamos fazer o gol a qualquer momento, vamos classificar. Foi lá e tomou uma sapecada de 2-0. Tomou o terceiro, porque o Neto deu uma de centroavante antes dos acréscimos lá, faltando muito tempo os acréscimos, aí tomou o terceiro, mas estava impedido. Então, Corinthians é muito favorito contra a Chapecoense, com toda certeza. Mas a Chapecoense, né, pode acabar surpreendendo. Mas se o Corinthians jogar, não fizer os erros que o Botafogo cometeu, o Corinthians ganha, sem nenhum problema. Mas a Chapecoense mostrou que tem potencial para surpreender. Vamos lá.
Tu. É o, ó, Vitória. Vitória, gente. Vitória que eliminou o Flamengo. Incrivelmente. Todo mundo esperava o Flamengo. Nossos comentaristas lá como que é o nome do negócio? Do jogo aberto. Tudo falando que o Flamengo ia meter 5x0, 4x0. Aí chega lá e fala Vitória ganhou de 2x0. O Flamengo quase 30 chute no gol, não fez nenhum gol. Vai entender, né? O Vitória irá enfrentar o. Aí complica, o time vai entrar com 12 em campo, meu. Palmeiras, gente. Aí lascou pro Vitória, vai entrar com 12 e ferrou. Não, mas brincadeiras à parte, o Palmeiras é muito favorito, né? Vamos ser sinceros, porque o elenco do Palmeiras é muito mais forte que o do Vitória. Mas vocês viram o que o Vitória fez contra o Flamengo. O Flamengo entrou de salto alto no segundo jogo, tomou uma surra. Foi o jogo inteiro o Flamengo lá em cima, mais de 30 finalizações, não conseguiu fazer um gol. Vitória foi pouco pro ataque, mas foi mais eficiente que o Flamengo. Então, o Palmeiras não vai ter vida fácil, mas o Palmeiras é muito favorito nesse confronto contra o Vitória, né? Vamos ver quantos times já foram. 2, 4, 6, 8, foram 12. Faltam mais 4 times, gente. Ó quem veio, ó. Ó quem veio aqui. Fluminense. Não dá pra ver direito, mas é o Fluminense. É o Flusão. Fluminense do Zubeldia. Que não tá nos seus melhores momentos. Tá quase sendo eliminado pela Libertadores. Precisa de um milagre pra passar. Bom, eu acho que o Fluminense vai ganhar os 2 jogos, a Libertadores, e não sei se passa ainda. Isso aí é um mistério. Fluminense e Cruzeiro. Olha, Fluminense e Cruzeiro, gente. Do Arthur Jorge, ex-Botafogo. Bom, confronto muito equilibrado, mas o Cruzeiro é favorito. Por quê? O Cruzeiro tá jogando futebol melhor, tudo. O Fluminense tá meio, né, meio ruim, o Fluminense, ultimamente. Não tá jogando muito legal. Tem tomado muito gol, a defesa do Fluminense tá uma peneira, por completo. A do Cruzeiro também tá um pouco, mas o Cruzeiro tem um elenco bem equilibrado com o do Fluminense, mas por momento eu aposto no Cruzeiro. Cruzeiro é leve favorito nesse confronto. Mas o time do Fluminense também é muito qualificado, né? Tem muitos jogadores bons. Tem Savarino, tem John Kennedy, tem o Serna, e dentre outros. O Cruzeiro também é cheio de jogador bom. Então é isso. E o último confronto, mas não menos importante, é o nosso Atlético Paranaense. Agora eu posso ver, né? Porque já falta só um time. Vai enfrentar o Santos de Menino Ney. Menino Ney, será que ele vai pra Copa? Do jeito que tá, olha, pode ser que sim, pode ser que não. Será que ele vai? Não sabemos. Sobre esse confronto, gente, vamos ser sinceros. Eu colocaria o favoritismo no Santos. Sendo bem sincero, pelo elenco, pelas peças, da qualidade técnica. O Santos tem um elenco melhor que o do Atlético. Jogador por jogador. Mas em questão de futebol, fica bem equilibrado. O Santos tá melhorando seu futebol agora, parece com o Cuca. E o Atlético tá bem assim, ele oscila um pouco, fez 2 jogos meio meia boca com o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, entendeu? Tá bem no Brasileirão, isso concordamos. Mas é um confronto bem equilibrado. Mas se for em questão de elenco, de peça, jogador, o Santos tem um leve favoritismo, mas em questão de, eu acho que de jogo de futebol, está jogando melhor, o Atlético leva uma certa vantagem. Então, mas é muito equilibrado, é muito parelho, entendeu? E ambos os times são fortes em casa. O Santos é forte na Vila Belmiro, o Atlético é bom na Arena da Baixada, entendeu? Basicamente é isso. Ó, gente, basicamente ficou desse jeito, assim, ó. Confrontos: Mirassol contra Fortaleza, Juventude contra o Grêmio, Remo contra o Inter, Vasco contra o Galo, Corinthians contra o Chapecoense, Vitória contra o Palmeiras, Fluminense contra o Cruzeiro e Atlético Paranaense contra o Santos. Se vocês quiserem que eu faça o resultado dos jogos, deixe nos comentários, mas provavelmente eu vou fazer de qualquer jeito, né? Entendeu? Pra gente saber quem vai ser o campeão. Detalhe, o vencedor dessa simulação da Copa do Brasil,
eu vou colocar no papel de parede do meu celular, tanto no fundo de bloqueio, na tela inicial, a foto desse time. Pode vir até um rival meu que eu odeio, ó. Não gosto do Corinthians, gente, não curto o Corinthians, porque minha mãe ficava me enchendo com esse Corinthians quando eu era pequeno, e eu não gosto do Corinthians. O Fluminense, não suporto o Fluminense também, não suporto. O Vasco é até aceitável. Enfim, já pensou, esse time ganhou, eu tenho que colocar por uma semana, meu Deus do céu. Como é que eu vou aguentar? Abrir o celular, até o celular ver coisa do Corinthians, cara. Meu Deus do céu, não é possível. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e é isso. LivePix tá na bio do canal. Se puder fortalecer para eu melhorar cenário, colocar coisas novas, luzes, entendeu? Quem puder fortalecer comigo, tamo junto, gente. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana, um bom dia. E é isso, gente. Tomam água, não esqueçam de tomar água e se cuidem. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.